Você já reparou como alguns homens entram em uma sala e automaticamente todos olham? Não é por acaso. A diferença entre um homem comum e um líder não está no cargo, não está no dinheiro da conta bancária. Está na forma como ele se apresenta ao mundo. E hoje eu vou te mostrar os 12 sinais de que você ainda se veste como a maioria dos homens por aí, quando poderia estar se vestindo como alguém que comanda sua própria vida. Olha, eu sei que você não quer ser mais um na multidão. Você trabalhou muito para chegar onde está, mas a verdade que ninguém te conta é esta. Suas roupas estão falando por você antes mesmo de você abrir a boca. E o pior é que muitos homens depois dos 40 cometem os mesmos erros básicos dia após dia, sem nem perceber. Eles acham que estão vestidos de forma adequada, mas na verdade estão passando uma imagem completamente diferente daquela que deveriam passar. Pensa bem comigo. Quando você chega em uma reunião importante, em um evento social, ou até mesmo em um encontro com sua esposa, o que as pessoas veem primeiro? Sua roupa. E se você está cometendo algum desses 12 erros que vou te mostrar agora, pode estar perdendo oportunidades sem nem saber. Oportunidades de negócio, de respeito, de admiração. Porque a verdade é simples. Líderes não se vestem como todo mundo. Eles sabem que cada detalhe conta. Cada escolha de peça, cada combinação de cor, cada ajuste no corte da roupa está comunicando algo. E se você fica até o final deste vídeo, vai descobrir exatamente o que precisa mudar para nunca mais passar despercebido. Vou te mostrar os sinais que separam um homem comum de um verdadeiro líder, e mais importante, vou te ensinar como corrigir cada um deles de forma simples e prática. Porque não adianta só saber o problema, você precisa da solução. Então, presta atenção, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como as pessoas te veem. Sinal 1. Roupas com caimento errado. Olha só, vamos começar pelo erro mais comum e que mais destrói a imagem de um homem: usar roupas com o caimento completamente errado. Sabe aquela camisa que fica sobrando tecido nas costas? Ou aquela calça que forma aquelas dobras estranhas na altura do sapato? Pois é. Isso grita para todo mundo que você não se importa com os detalhes. E líder se importa com detalhes. Sempre. O problema é que a maioria dos homens compra roupa pensando apenas no tamanho que sempre usou. Você entra na loja, pega o mesmo número de sempre e pronto. Mas o corpo muda, amigo. Depois dos 40, principalmente, nosso corpo passa por transformações. Aquele manequim que você vestia aos 30 pode não ser mais o ideal agora. E não estou falando de ganhar ou perder peso. Estou falando de proporções, de postura, de como o tecido cai no seu corpo especificamente. Vou te dar um exemplo prático. Conheci um empresário que comandava uma equipe de mais de 50 pessoas. Homem competente, inteligente, tomava decisões importantes todos os dias. Mas ele usava ternos largos demais, daqueles que pareciam que tinha pegado emprestado do irmão mais velho. Quando ele finalmente ajustou as roupas no alfaiate, a mudança foi impressionante. As pessoas começaram a ouvi-lo diferente nas reuniões. A presença dele mudou completamente. E sabe o que ele me disse? Que se sentia mais confiante também. Porque quando você veste algo que cai perfeitamente no seu corpo, você anda diferente, fala diferente, age diferente. Agora, como você corrige isso? Primeiro, aceita que talvez você não saiba exatamente qual o seu tamanho correto. Vá até uma loja de roupa masculina de qualidade e peça ajuda de um vendedor experiente. Eles sabem medir, sabem avaliar o caimento, experimenta vários tamanhos da mesma peça, tira foto de frente, de lado, de costas, compara. E o mais importante, encontra um alfaiate de confiança. Pode ser um investimento pequeno, mas faz uma diferença gigante. Uma simples bainha na calça, um ajuste nas mangas da camisa, uma cintura mais justa no paletó. Essas pequenas alterações transformam uma roupa comum em uma peça sob medida para você. Os benefícios são claros e imediatos. Você passa a ter uma silhueta mais definida, mais elegante. As pessoas percebem que você cuida da sua apresentação. Você transmite organização, atenção aos detalhes,
profissionalismo. E o melhor, você se sente bem. Porque roupa com caimento certo é confortável também. Você não fica o tempo todo ajeitando a camisa, puxando a calça, desconfortável. Você simplesmente veste e esquece, porque está perfeito. Lembra disso. Um líder nunca usa roupas que não servem nele. Ele sabe que o caimento correto é a base de tudo. É a diferença entre parecer desleixado e parecer impecável. Sinal 2. Cores sem propósito. Agora vamos falar de um erro que muitos homens cometem sem perceber. Usar cores sem nenhum propósito, sem nenhum planejamento. Olha, eu entendo. Você abre o guarda-roupa pela manhã e pega o que está ali na frente. Uma camisa azul, uma calça marrom, um sapato preto. Parece bom o suficiente, certo? Errado. Porque a combinação de cores diz muito sobre você, sobre seu nível de conhecimento, sobre o quanto você se importa com sua imagem. Homens comuns não pensam em cores. Eles simplesmente vestem o que têm. Mas um líder entende que cada cor transmite uma mensagem diferente. O azul marinho passa confiança e autoridade. O cinza transmite sofisticação e equilíbrio. O branco comunica limpeza e clareza. E quando você combina cores de forma harmoniosa, você está mostrando para o mundo que você tem controle, que você sabe o que está fazendo. O problema começa quando você mistura cores que brigam entre si. Aquela camisa verde musgo com uma calça laranja queimado. Ou aquele terno marrom com camisa rosa pink. Parece exagero, mas eu vejo isso acontecer todos os dias. Homens que acham que estão bem vestidos, mas na verdade estão criando um conflito visual que incomoda quem olha. E sabe o que acontece? As pessoas não te levam tão a sério. Porque se você não consegue harmonizar as cores da sua roupa, como vão confiar que você consegue harmonizar uma equipe, um projeto, uma empresa? Deixa eu te contar sobre um advogado que conheci. Ele sempre usava gravatas chamativas, daquelas com desenhos coloridos, listras vibrantes. Achava que estava sendo diferente, marcante. Mas o que ele não percebia é que aquilo tirava a atenção do que ele estava falando. As pessoas olhavam para a gravata dele, não para os olhos dele. Quando ele começou a usar cores mais sóbrias e combinadas de forma inteligente, ele notou que os clientes prestavam mais atenção nas suas palavras. Ele se tornou mais persuasivo simplesmente mudando a paleta de cores que usava. Então, como você resolve isso? Começa aprendendo as combinações básicas que sempre funcionam. Azul marinho com branco, cinza com azul claro, preto com branco. Essas são combinações clássicas que nunca erram. Depois, você pode adicionar uma terceira cor como acessório. Uma gravata, um lenço de bolso, um cinto. Mas essa terceira cor precisa conversar com as outras duas. Usa a regra simples. Cores que estão próximas no círculo de cores combinam bem. Azul com verde, por exemplo. Ou então usa o contraste clássico. Cores opostas. Azul com laranja. Mas sempre com moderação. Se você não tem certeza, joga no seguro. É melhor ser sóbrio e elegante do que arrojado e desastroso. E outra coisa importante, considera a ocasião. Cores mais neutras para ambientes formais e profissionais. Cores mais vibrantes para ocasiões casuais e sociais. Mas sempre, sempre com coerência. Os benefícios de dominar as cores são enormes. Você cria uma identidade visual forte. As pessoas começam a te associar com elegância e bom gosto. Você se destaca da multidão, mas de forma positiva. E você também economiza tempo pela manhã, porque quando você entende de cores, fica fácil montar combinações. Você olha para o guarda-roupa e já sabe o que vai com o quê. Um líder não usa cores por acaso. Ele escolhe cada tom com intenção. Sinal 3. Sapatos maltratados. Vamos conversar sobre algo que muitos homens ignoram completamente. O estado dos seus sapatos. Olha bem para os seus pés agora. Como estão seus sapatos? Porque eu vou te contar um segredo que pode parecer exagero, mas não é. As pessoas julgam você pelos seus sapatos, principalmente outros homens de sucesso. Eles olham para baixo e avaliam se você é alguém que cuida dos detalhes ou se é alguém descuidado. E sapatos maltratados, sujos, gastos, sem brilho, contam uma história muito clara. Você não se importa o suficiente. Pensa comigo. Você pode estar usando a melhor camisa,
a calça mais cara, o relógio mais bonito. Mas se o sapato está todo arranhado, com o salto gasto, o couro sem vida, tudo desmorona. Porque o sapato é a fundação do visual. É literalmente o que te sustenta. E quando a fundação está ruim, nada mais importa. Homens comuns tratam sapato como item descartável. Usa até gastar, joga fora, compra outro barato. Líderes tratam sapato como investimento. Eles compram qualidade e cuidam para durar anos. O problema é que muitos homens depois dos 40 acham que já não precisam se preocupar com essas coisas. Afinal, você já conquistou seu espaço, já provou seu valor. Mas a verdade é justamente o contrário. Quanto mais maduro você é, mais as pessoas esperam que você tenha essa atenção com os detalhes. Um jovem de 25 anos pode sair com um tênis surrado e ninguém liga muito. Mas um homem de 50, com sapato mal cuidado, isso chama a atenção negativamente. Vou te dar um exemplo real. Um diretor de uma empresa de tecnologia me procurou pedindo ajuda porque não entendia por que não era promovido para a diretoria geral. Ele tinha os resultados, tinha a experiência, mas sempre ficava em segundo lugar. Quando nos encontramos, a primeira coisa que notei foram os sapatos dele. Caros, de marca boa, mas completamente abandonados. Sem brilho, com arranhões, solado gasto. Aquilo dizia, ele não termina o que começa. Ele não presta atenção nos detalhes finais. Quando ele começou a cuidar dos sapatos, a engraxar toda semana, a levar no sapateiro regularmente, algo mudou. Não só na percepção dos outros, mas nele mesmo. Ele se sentia mais completo, mais preparado. E adivinha? 6 meses depois, ele conseguiu a promoção. Coincidência? Eu não acredito em coincidências quando o assunto é imagem. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, olha para os sapatos que você tem agora. Se algum está muito gasto, muito danificado, descarta. Não tenta salvar o que não tem mais salvação. Depois, investe em pelo menos 3 pares de sapatos de qualidade. Um preto social, um marrom versátil e um casual elegante. Qualidade aqui significa couro de verdade, construção sólida, marca que tem reputação. Sim, vai custar mais, mas vai durar infinitamente mais também. E a parte mais importante, cria uma rotina de cuidado. Toda semana você tira 10 minutos para limpar e engraxar seus sapatos. Compra os produtos certos, graxa da cor adequada, escova macia, pano para polir. Aprende a técnica correta. Tem vários vídeos que ensinam isso de forma simples. E leva seus sapatos no sapateiro profissional pelo menos 2 vezes por ano. Troca saltos, costura costuras soltas, hidrata o couro. Isso mantém seus sapatos sempre impecáveis. Os benefícios são muito além da aparência. Sapatos bem cuidados são mais confortáveis. O couro fica mais macio, se molda melhor ao seu pé. Você evita dores e desconfortos. E a impressão que você causa é completamente diferente. As pessoas percebem que você é meticuloso, que você valoriza a qualidade, que você se respeita. Porque cuidar dos próprios sapatos é uma forma de se respeitar. Um líder sabe que o detalhe faz a diferença. E sapato não é detalhe pequeno. Sinal 4. Acessórios de mais ou de menos. Agora eu preciso falar sobre um equilíbrio delicado que poucos homens conseguem encontrar. A quantidade certa de acessórios. Porque tem 2 extremos que matam qualquer visual. De um lado, você tem o homem que não usa nenhum acessório. Relógio não tem, cinto é qualquer um, não tem lenço, não tem nada. É roupa e pronto. Do outro lado, você tem aquele que exagera. Relógio grande, pulseira, anel em cada dedo, corrente grossa, óculos chamativos. Parece uma vitrine ambulante. E nenhum dos dois está certo. Porque acessórios são a assinatura do seu estilo. São aqueles detalhes que completam, que adicionam personalidade, mas sem roubar a cena. Vamos começar pelo homem que usa acessório de menos. Olha, eu entendo a praticidade. Você quer algo simples, sem complicação. Mas a verdade é que sem nenhum acessório, seu visual fica incompleto, sem vida. É como uma casa bem construída, mas sem decoração. Funcional, mas sem alma. O relógio, por exemplo,
Não é só para ver as horas no seu celular. É uma declaração de quem você é. Um relógio clássico de couro marrom diz: sou um homem de tradição e elegância. Um relógio esportivo de aço diz: sou ativo e moderno. O relógio certo no pulso te dá credibilidade instantânea. Agora, o homem que usa acessório demais comete o erro oposto. Ele acha que quanto mais, melhor. Mas a verdade é que quando você usa muitos acessórios, nenhum deles se destaca. Vira poluição visual. E pior, passa a impressão de insegurança. Como se você precisasse de todas aquelas coisas para provar alguma coisa. Um líder não precisa provar nada, ele simplesmente é. Deixa eu te contar sobre um cliente que tinha esse problema. Ele usava 3 anéis, 2 pulseiras, um relógio enorme, óculos espelhados e ainda um colar por baixo da camisa. Quando cumprimentava alguém, as pessoas olhavam para as mãos dele antes de olhar no rosto. Conversamos sobre isso e ele resistiu no começo. Achava que aquilo era parte da identidade dele, mas aceitou fazer um teste. Tirou tudo exceto um relógio elegante e um anel simples de casamento. A mudança foi impressionante. Ele parecia mais sério, mais confiável, mais maduro. E ele mesmo admitiu que se sentia mais confortável, mais leve. Como você encontra o equilíbrio certo? A regra de ouro é esta: nunca use mais de 3 acessórios visíveis ao mesmo tempo. E cada um precisa ter um propósito. O relógio é essencial. Todo homem depois dos 40 precisa de um relógio de qualidade. Não precisa ser caríssimo, mas precisa ser clássico e bem feito. O cinto deve combinar com o sapato. Sapato preto, cinto preto. Sapato marrom, cinto marrom. Parece óbvio, mas você ficaria surpreso com quantos homens ignoram isso. E aí você pode adicionar um terceiro elemento: um anel discreto, ou uma pulseira fina de couro, ou um lenço de bolso no paletó. Mas só um. E escolhe o que faz mais sentido para a ocasião e para o seu estilo pessoal. Outra coisa importante: acessórios devem complementar, não competir. Se você está usando um relógio marcante, deixa o resto mais discreto. Se você tem uma gravata estampada, não coloca um lenço de bolso chamativo também. Um elemento se destaca por vez. Os benefícios de acertar nos acessórios são claros. Você mostra refinamento e bom gosto. Você adiciona personalidade ao visual sem exagerar. Você parece alguém que entende de estilo, que conhece as regras e sabe como aplicá-las. E você se sente mais completo também. Porque quando você está bem assessorizado, na medida certa, você sente que está pronto. Um líder sabe que menos é mais, mas que nada é pouco demais. Antes de continuar com os próximos sinais, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está gostando deste conteúdo, se está vendo valor no que estou compartilhando aqui, faz o seguinte: se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque eu posto vídeos como este toda semana, sempre com dicas práticas e diretas para você melhorar sua imagem e sua vida. E deixa um comentário aí embaixo, me dizendo de onde você está me assistindo. Eu leio todos os comentários, e adoro saber que este conteúdo está chegando em homens do Brasil inteiro e até fora do país. Isso me motiva a continuar trazendo o melhor para você. Então vai lá agora, se inscreve, ativa o sininho e comenta a sua cidade. Beleza? Agora vamos continuar com mais sinais que separam homens comuns de verdadeiros líderes. Sinal 5. Roupas amassadas e mal cuidadas. Vamos falar sobre algo que deveria ser básico, mas que muitos homens negligenciam: o estado de conservação das suas roupas. Sabe aquela camisa que você tira da gaveta toda amassada e veste mesmo assim? Ou aquela calça que tem uma mancha pequena, mas você acha que ninguém vai notar? Pois é, todo mundo nota. E isso destrói completamente sua imagem. Porque roupa amassada e mal cuidada comunica desleixo, preguiça, falta de respeito com você mesmo e com os outros. O problema é que depois de um tempo, você se acostuma. Você olha no espelho e não vê mais os amassados, não percebe o botão faltando, não nota o fio solto na bainha. Mas as outras pessoas veem, e elas tiram conclusões. Se você não cuida das próprias roupas, como vai cuidar de responsabilidades maiores? Se você não tem atenção com sua apresentação,
Que outros detalhes importantes você está deixando passar? Essas perguntas passam pela cabeça das pessoas, mesmo que inconscientemente. E isso afeta como elas te tratam, como te respeitam, como te valorizam. Vou te dar um exemplo de um professor universitário que conheci. Homem brilhante, com doutorado, pesquisador respeitado na área dele. Mas ele sempre usava roupas amassadas, camisas com manchas antigas, calças com barra solta. Os alunos reclamavam que não conseguiam levar ele totalmente a sério. Não porque o conteúdo dele fosse ruim, mas porque a apresentação dele contradizia a autoridade que ele deveria ter. Quando ele começou a passar as roupas antes de vestir, a levar ao sapateiro, a cuidar melhor das peças, a dinâmica na sala de aula mudou. Os alunos passaram a respeitá-lo mais, a prestarem mais atenção. Porque agora a embalagem combinava com o conteúdo. Como você corrige isso? Primeiro, estabelece uma rotina de cuidado com as roupas. Quando você tira uma peça no final do dia, não joga em qualquer lugar. Coloca no cabide imediatamente. Deixa arejar. Se precisa lavar, lava. Se precisa passar, separa para passar. Não deixa acumular. Segundo, aprende a passar roupa direito, ou manda para uma lavanderia. Muitos homens não sabem passar roupa e têm vergonha de admitir. Não tem problema nisso. Se não sabe, aprende. Tem vídeos que ensinam. Ou então investe em uma lavanderia de confiança. O custo é pequeno comparado ao benefício. Terceiro, faz revisões regulares no guarda-roupa. Pelo menos uma vez por mês, você olha cada peça. Tem botão faltando? Costura ou leva para costurar. Tem mancha? Trata ou descarta. Tem rasgado? Conserta ou joga fora. Não deixa a peça danificada ocupando espaço. E quando você investe em roupas de qualidade, elas duram muito mais e são mais fáceis de cuidar. Tecidos bons resistem melhor a lavagens, amassam menos, mantêm a forma por mais tempo. Vale a pena pagar um pouco mais por isso. Os benefícios são óbvios, mas transformadores. Você sempre parece arrumado e profissional, mesmo em situações casuais. As pessoas te veem como alguém organizado e confiável. Você se sente melhor consigo mesmo porque sabe que está apresentável. E você economiza dinheiro no longo prazo, porque roupas bem cuidadas duram anos, enquanto roupas negligenciadas precisam ser substituídas constantemente. Um líder nunca sai de casa com roupas amassadas. Ele sabe que respeito começa pelo autocuidado. Sinal 6. Ignora o contexto da ocasião. Agora eu preciso falar sobre um erro que pode te fazer parecer completamente deslocado. Não adaptar sua roupa ao contexto da ocasião. Olha, você pode ter as melhores peças, as roupas mais caras, o estilo mais refinado. Mas se você está vestido de forma inadequada para o momento, nada disso importa. Porque um líder entende códigos sociais. Ele sabe que existe um traje apropriado para cada situação. E ele se adapta. O problema é que muitos homens se vestem no piloto automático. Usam a mesma coisa para ir ao trabalho, para ir a um jantar, para ir a um churrasco no final de semana. E isso está errado. Porque cada ambiente tem suas expectativas, tem seu nível de formalidade. Quando você ignora isso, você mostra que não se importa com o contexto, que não respeita o ambiente. Pensa numa situação simples. Você foi convidado para um casamento e vai de calça jeans e camisa polo. Ou então, você vai para uma reunião de negócios super formal, usando roupa de academia. Parece absurdo, mas acontece. E o que isso comunica? Que você não tem sensibilidade social, que você não sabe ler o ambiente. E isso é péssimo para a sua imagem. Te vou contar sobre um empresário que sempre usava terno. Todos os dias, todas as ocasiões. Terno e gravata. Ele achava que estava sendo elegante e profissional. Mas quando foi a um evento casual de networking, ele se destacou de forma negativa. Todo mundo estava de calça chino e camisa sem gravata, e ele apareceu de terno completo. Pareceu rígido, deslocado, incapaz de relaxar. As pessoas não se aproximavam dele naturalmente porque ele parecia inacessível. Quando ele aprendeu a ler as ocasiões e se vestir de acordo, tudo mudou. Ele continuou elegante, mas adequado. Como você faz isso na prática? Primeiro, sempre que receber um convite ou for a um evento,
Pesquisa qual o código de vestimenta. Formal, semi-formal, casual elegante, esportivo. Cada um tem suas regras. Se não está claro, pergunta. Não há vergonha nenhuma em perguntar como as pessoas vão se vestir. É melhor perguntar do que errar. Segundo, conhece as peças-chave para cada nível de formalidade. Para eventos formais, terno completo, gravata, sapato social. Para semiformal, paletó com calça separada, sapato social, sem gravata ou com gravata dependendo do ambiente. Para casual elegante, calça chino ou sarja, camisa ou polo de qualidade, sapato casual tipo loafer ou derby. Para esportivo casual, jeans escuro, camisa casual, tênis limpo e bonito ou bota. Terceiro, quando em dúvida, é melhor estar um pouco mais arrumado do que menos. É mais fácil tirar um paletó se você está excessivamente formal do que aparecer informal demais e não ter como melhorar. E sempre tem como ajustar. Se você chega e percebe que está mais arrumado que os outros, solta o primeiro botão da camisa, tira a gravata, arregaça as mangas. Fica menos formal instantaneamente. Os benefícios de acertar o contexto são enormes. Você demonstra inteligência social e respeito pelos outros. Você se sente confortável porque está adequado. Você se mistura naturalmente com o ambiente sem se esconder e sem se destacar negativamente. E você abre portas, porque as pessoas percebem que você entende as regras do jogo. Um líder se adapta. Ele não tem um único estilo. Ele tem versatilidade. Sinal 7. Usa roupas com logos e marcas ostensivas. Vamos conversar sobre algo que muitos homens fazem achando que está certo. Usar roupas cheias de logos enormes, marcas estampadas, escritos por toda parte. Aquela camisa com o nome da marca escrito em letras gigantes no peito. Aquela calça com o logo bordado na perna inteira. Aquele boné com a marca em destaque. Sabe o que isso comunica? Insegurança. Porque você está usando a marca como escudo, como se ela precisasse validar você. E um líder não precisa que uma marca fale por ele. Ele deixa sua presença, sua postura, sua atitude falarem. O problema com logos ostensivos é que eles transformam você em outdoor ambulante. Você paga caro pela roupa e ainda faz propaganda gratuita da marca. Além disso, passa uma imagem de pessoa que valoriza mais a etiqueta do que a qualidade, mais o status superficial do que a elegância genuína. E isso afasta pessoas, principalmente aquelas de verdadeiro poder e influência, porque elas reconhecem essa busca desesperada por validação externa. Vou te contar sobre um empresário que tinha uma coleção inteira de roupas de grife, todas com logos bem visíveis. Ele achava que aquilo demonstrava sucesso, mas em uma reunião com investidores internacionais, ele percebeu que todos os outros homens na sala usavam roupas sem nenhuma marca aparente. Peças claramente caras e de qualidade, mas discretas. Ele se sentiu exatamente como o que era naquele momento. Alguém tentando provar algo, em vez de simplesmente ser. Depois daquele dia, ele mudou completamente o guarda-roupa. Continuou comprando qualidade, mas escolheu peças onde a marca era invisível para quem olha de fora. Como você aplica isso? Primeiro, quando for comprar roupa, procura peças onde o logo é discreto ou inexistente. Muitas marcas de alta qualidade não colocam logos aparentes justamente porque sabem que seus clientes não querem isso. A qualidade do tecido, o caimento, a construção da peça falam por si. Segundo, se você já tem roupas com logos grandes, considera doar ou vender. Sério, mesmo que tenha sido cara. Porque toda vez que você usa aquilo, está prejudicando sua imagem. É melhor ter menos peças, mas todas elegantes e discretas, do que um guarda-roupa cheio de outdoors. Terceiro, entende que verdadeira elegância é discreta. Quando alguém olha para você, deve ver você, não a marca que você está usando. As pessoas deveriam pensar, ele está muito bem vestido e não, ele está usando tal marca. A diferença é sutil, mas crucial. E quarta dica, investe em marcas conhecidas pela qualidade, não pelo marketing. Existem marcas excelentes que você nunca viu propaganda na televisão, mas que os homens que realmente entendem de roupa conhecem e valorizam. Pesquisa, conversa com alfaiates, pede recomendações. Os benefícios de eliminar logos ostensivos são profundos.
Você projeta autoconfiança genuína porque não precisa de validação externa. Você demonstra maturidade e sofisticação. Você atrai pessoas de nível porque elas reconhecem alguém que valoriza substância sobre aparência. E você se sente mais autêntico porque está expressando seu estilo real, não o estilo que a marca quer que você tenha. Um líder não é definido pelas marcas que usa. Ele define seu próprio valor. Sinal 8. Negligencia a higiene pessoal e grooming. Agora eu vou falar sobre algo fundamental que vai muito além da roupa: higiene pessoal e cuidados com a aparência. Porque você pode estar usando o melhor terno, os sapatos mais caros, os acessórios perfeitos, mas se o cabelo está desgrenhado, a barba mal feita, as unhas sujas, o hálito ruim, nada disso importa. Tudo desmorona. Porque higiene pessoal é a base de tudo. É o mínimo absoluto. E um líder jamais negligencia o básico. O problema é que alguns homens acham que depois de uma certa idade, isso não importa mais tanto. Já conquistaram o que queriam, já têm família, já têm carreira. Então relaxam. Param de se cuidar com o mesmo cuidado de quando eram mais jovens. E isso é um erro enorme. Porque as pessoas notam. Elas podem não falar nada por educação, mas elas notam o cabelo oleoso, a barba descuidada, o cheiro ruim. E isso afeta diretamente como elas te veem e te respeitam. Deixa eu te dar um exemplo prático. Um gerente de banco veio me procurar porque não entendia por que estava perdendo clientes importantes. Ele tinha conhecimento, tinha experiência, mas as pessoas estavam preferindo lidar com colegas mais jovens. Quando conversamos, percebi que ele tinha deixado de lado os cuidados pessoais básicos. Cabelo sempre meio sujo, barba por fazer, unhas compridas. Ele achava que, como era competente, isso não importava. Mas importa. Porque as pessoas associam descuido pessoal com descuido profissional. Quando ele voltou a se cuidar adequadamente, a situação mudou. Os clientes voltaram a confiar nele, porque agora ele parecia alguém que cuida dos detalhes. Como você garante que está cuidando bem de si mesmo? Primeiro, cria uma rotina diária não negociável. Todo dia pela manhã. Banho, desodorante, perfume leve. Escova os dentes 3 vezes ao dia e usa fio dental. Parece óbvio, mas você ficaria surpreso com quantos homens negligenciam isso. Segundo, cuida do cabelo adequadamente. Vai no barbeiro regularmente, pelo menos a cada 3 semanas. Encontra um corte que funciona para você, que seja adequado para a sua idade e para seu estilo de vida. E usa produtos adequados, shampoo de qualidade, condicionador se necessário, um pouco de gel ou pomada para manter no lugar. Cabelo bem cuidado muda completamente o rosto. Terceiro, a barba. Se você usa barba, ela precisa estar sempre aparada e definida. Nada de deixar crescer aleatoriamente. Aprende a aparar em casa ou vai no barbeiro toda semana. Se você não usa barba, faz a barba todo dia ou dia sim dia não. Rosto sempre limpo e bem cuidado. E usa produtos pós-barba para evitar irritação e manter a pele saudável. Quarto, as unhas. Corta e limpa toda semana. Unhas compridas ou sujas são inaceitáveis em um homem adulto. E não esquece das unhas dos pés também. Muitos homens cuidam das mãos, mas negligenciam os pés. Quinto, o cheiro. Usa um desodorante eficaz e um perfume masculino de qualidade. Nada de exagerar na quantidade. Perfume deve ser percebido sutilmente, não anunciado de longe. E escolhe fragrâncias adequadas. Algo mais fresco para o dia. Algo mais intenso para a noite se necessário. Os benefícios de cuidar bem da higiene e grooming são imensos. Você causa uma primeira impressão positiva sempre. As pessoas se sentem confortáveis perto de você. Você demonstra respeito por si mesmo e pelos outros. E você se sente melhor, mais confiante, mais preparado para enfrentar o dia. Um líder cuida de si mesmo com disciplina e consistência. É uma questão de respeito próprio. Sinal 9. Evita roupas alfaiatadas. Vamos falar sobre algo que separa radicalmente homens comuns de líderes: roupas alfaiatadas. Olha, eu sei que é mais fácil entrar em uma loja, comprar algo da prateleira e pronto. É rápido, é conveniente. Mas a verdade é que roupa de prateleira nunca vai servir em você perfeitamente. Porque você não é padrão. Seu corpo tem proporções únicas.
tem características específicas. E quando você usa algo feito especialmente para você, a diferença é dia e noite. O problema é que muitos homens têm medo de alfaiate. Acham que é muito caro, que é complicado, que é só para pessoas ricas ou para ocasiões muito especiais. Mas isso não é verdade. Alfaiate é um investimento que se paga sozinho, porque uma peça bem feita dura anos, sempre fica perfeita em você e te faz parecer muito melhor do que qualquer roupa de prateleira, mesmo as mais caras. Vou te contar sobre um médico que sempre comprava ternos prontos em lojas de departamento. Ternos bons, de marcas conhecidas, mas ele nunca se sentia completamente confortável com eles. Sempre tinha algo que não ficava perfeito. As mangas um pouco longas, a cintura um pouco larga, os ombros não caíam exatamente certo. Quando ele finalmente decidiu fazer um terno sob medida com um alfaiate, a experiência foi reveladora. Pela primeira vez na vida, ele sentiu como era vestir algo que foi feito pensando no corpo dele especificamente. E o mais interessante, ele gastou menos do que gastaria em um terno de grife de prateleira, mas o resultado foi infinitamente superior. Como você começa com alfaiate? Primeiro, encontra um alfaiate de confiança. Pergunta para homens que você admira o estilo, pede recomendações, vai até o estabelecimento, conversa, vê o trabalho que eles fazem. Um bom alfaiate vai te ouvir, vai entender seu estilo de vida, vai sugerir coisas adequadas para você. Segundo, começa com algo simples se você nunca fez antes. Não precisa ser um terno completo sob medida na primeira vez. Pode ser uma camisa, pode ser uma calça. Algo para você entender o processo, ganhar confiança. Quando você vir a diferença, vai querer fazer mais. Terceiro, aprende sobre tecidos e cortes. Um bom alfaiate vai te educar sobre isso, mas é bom você ter conhecimento básico também. Entende que tecidos naturais como lã, algodão e linho são melhores que sintéticos. Entende que existem diferentes pesos de tecido para diferentes estações. Entende os estilos de corte, mais justo, mais tradicional, mais moderno. E isso te ajuda a tomar decisões que você vai amar a longo prazo. Quarto, cuida das peças alfaiatadas adequadamente. São investimentos. Limpa a seco quando necessário, guarda em cabides apropriados, não usa a mesma peça dias seguidos. Trata com o respeito que merece. E quinta dica importante: mesmo roupas de prateleira podem ser levadas ao alfaiate para ajustes. Aquele paletó que você comprou que está quase perfeito, mas não totalmente, leva no alfaiate. Por um valor pequeno, ele ajusta e fica sob medida em você. Isso transforma completamente a peça. Os benefícios de usar roupas alfaiatadas são transformadores. Você tem um caimento perfeito que valoriza seu corpo. Você se destaca de forma elegante porque ninguém mais está vestindo exatamente aquilo. Você tem peças que duram anos se bem cuidadas. E você sente a diferença no conforto e na confiança. Quando você sabe que está vestindo algo feito para você, você carrega isso na postura. Um líder investe em qualidade e personalização. Ele sabe que o resultado compensa. Sinal 10. Usa roupas de adolescente. Agora eu preciso ser direto com você sobre algo delicado. Muitos homens, depois dos 40, continuam se vestindo como adolescentes. E isso é um problema sério. Olha, eu entendo o desejo de se sentir jovem, de não parecer velho. Mas existe uma diferença enorme entre ter estilo jovial e se vestir de forma inadequada para a sua idade. Quando você tem mais de 40 anos e usa roupas típicas de quem tem 20, você não parece mais jovem. Você parece inseguro, parece que está tentando ser algo que não é. O problema comum é o homem que usa camiseta com estampas de personagens, calça rasgada propositalmente, tênis coloridos exagerados, bonés virados para trás. Essas coisas podem funcionar para jovens, mas em um homem maduro parecem desesperadas. Porque a verdade é que você conquistou maturidade, experiência, sabedoria. Por que esconder isso tentando parecer mais jovem? Um líder abraça sua idade com orgulho. Ele se veste de forma adequada para o homem que é agora, não para o garoto que foi. Vou te dar um exemplo.
Conheci um empresário de 50 anos que só usava camisetas de bandas de rock e tênis de skatista. Ele achava que aquilo mostrava que ele era descolado, que não tinha perdido a essência. Mas o que realmente mostrava era que ele estava preso no passado. Em reuniões de negócio, ele não era levado tão a sério quanto deveria. Os clientes mais jovens até respeitavam, mas os da mesma idade dele viam aquilo como falta de maturidade. Quando ele mudou para um estilo mais adequado, mas ainda com personalidade, tudo mudou. Ele continuou sendo ele mesmo, mas agora com elegância apropriada. Como você faz essa transição? Primeiro, olha para o guarda-roupa com honestidade. Tem peças que você usa há 20 anos? Tem coisas que seus filhos usariam? Se a resposta é sim, é hora de renovar. Segundo, entende que estilo maduro não significa chato ou sem graça. Você pode ter personalidade, pode expressar quem você é, mas de forma sofisticada. Em vez de camiseta com estampa chamativa, usa uma camisa casual de boa qualidade em cor interessante. Em vez de calça rasgada, usa um jeans escuro bem cortado. Em vez de tênis colorido, usa um tênis discreto de couro ou um sapato casual elegante. Terceiro, investa em peças clássicas que transcendem tendências. O paletó bem cortado, a calça de sarja de qualidade, a camisa branca perfeita, o suéter de lã. Essas peças nunca saem de moda e sempre ficam bem em homens maduros. Você pode adicionar toques modernos com acessórios discretos, mas a base é clássica. Quarto, considera o contexto sempre. Existem momentos para ser mais casual e descontraído, claro. Um final de semana com a família, um passeio no parque. Mas mesmo nesses momentos, a escolha das peças precisa ser adequada. Casual não significa desleixado ou infantil. Os benefícios de se vestir adequado para sua idade são profundos. Você é respeitado por pessoas de todas as idades. Você projeta confiança e aceitação de quem você é. Você serve de exemplo para homens mais jovens de como envelhecer com estilo. E você se sente autêntico, porque não está fingindo ser algo que não é. Um líder tem orgulho de sua idade e se veste de acordo. Ele sabe que cada fase da vida tem sua própria elegância. Sinal. 11. Não adapta o guarda-roupa ao corpo atual. Vamos falar sobre algo que muitos homens evitam encarar. Seu corpo muda com o tempo e seu guarda-roupa precisa mudar junto. Olha, depois dos 40, o corpo masculino passa por transformações naturais. Você pode ganhar um pouco de peso, pode perder massa muscular, a postura pode mudar. E isso é completamente normal. O problema não é a mudança do corpo. O problema é continuar usando as mesmas roupas de quando seu corpo era diferente. Isso cria um visual desastroso. Roupas apertadas demais, marcando lugares que não deveriam marcar. Ou roupas largas demais, tentando esconder o que não precisa ser escondido. Nenhuma das opções funciona. Porque um líder não luta contra a realidade. Ele aceita, se adapta e encontra soluções elegantes. O erro comum é o homem que guarda no armário aquela calça que usava há 10 anos, esperando voltar ao peso de antes. Ou aquele que continua comprando o mesmo tamanho de sempre, mesmo sabendo que não serve mais direito. É negação pura. E essa negação se manifesta em roupas que não caem bem, que não favorecem, que na verdade destacam exatamente o que você quer disfarçar. Vou te contar sobre um executivo que estava com uns quilos a mais há alguns anos. Nada exagerado, apenas uma barriga natural da idade. Mas ele insistia em usar camisas do tamanho antigo, todas apertadas no abdômen. Aquilo chamava mais atenção para a barriga do que se ele simplesmente usasse o tamanho correto. Quando ele finalmente aceitou comprar roupas que serviam no corpo atual, o visual melhorou drasticamente. A barriga não sumiu, claro, mas também não era mais o foco. As roupas certas disfarçavam naturalmente. Como você lida com isso? Primeiro, faz uma avaliação honesta do seu corpo atual. Vai até uma loja e experimenta vários tamanhos sem ego envolvido. O número não importa. O que importa é como fica em você. Se o tamanho que você sempre usou não está mais servindo bem, aceita e compra o tamanho que serve agora. Segundo, entende que existem cortes e estilos que favorecem cada tipo de corpo. Se você tem barriga, evita camisas muito justas, mas também evita camisas muito largas que adicionam volume.
O ideal é um corte levemente solto que passa pelo corpo sem apertar nem flutuar. Se você está mais magro do que antes, escolhe cortes mais ajustados que não deixam o tecido sobrando. Terceiro, usa as cores e padrões a seu favor. Cores mais escuras têm efeito de emagrecer visualmente. Padrões verticais alongam. Padrões horizontais alargam. Conhecer esses truques simples te permite escolher peças que favorecem sua silhueta atual. Quarto, considera o alfaiate novamente. Mesmo que você tenha ganho ou perdido peso, muitas peças podem ser ajustadas. Aquele paletó que você ama, mas está um pouco apertado, pode ser soltado. Aquela calça que está grande demais pode ser ajustada. Vale a pena tentar antes de descartar. E quinto ponto importante. Se você está trabalhando para mudar o corpo, seja perdendo peso ou ganhando massa muscular, ótimo. Mas enquanto isso, vista-se bem para o corpo que você tem hoje. Não espere chegar ao objetivo para se vestir bem, porque você merece se sentir bem e parecer bem agora, não apenas no futuro. Os benefícios de adaptar seu guarda-roupa ao corpo atual são imensos. Você fica visivelmente mais elegante e apresentável. Você se sente mais confortável porque as roupas não apertam nem sobram. Você projeta aceitação e confiança, que são qualidades de líder. E você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. Um líder não vive no passado. Ele se veste para o homem que é hoje. Sinal 12. Não tem um estilo definido. Chegamos ao último sinal, e talvez o mais importante de todos: não ter um estilo pessoal definido. Olha, muitos homens passam a vida inteira se vestindo de forma aleatória. Um dia uma coisa, outro dia outra completamente diferente. Sem coerência, sem identidade visual. E isso é um problema porque falta algo essencial, uma assinatura. Quando você não tem um estilo definido, você é esquecível. As pessoas não criam uma imagem mental de você. Você se mistura na multidão. E um líder nunca é esquecível. Ele tem presença, tem identidade. O problema é que definir um estilo pessoal requer autoconhecimento e coragem. Autoconhecimento para entender quem você é, o que te representa, qual mensagem você quer passar. E coragem para se comprometer com isso, mesmo que seja diferente do que os outros usam. Muitos homens têm medo de ter um estilo muito definido porque acham que vão ficar engessados, que vão ter que usar sempre a mesma coisa. Mas não é isso. Ter um estilo é ter uma direção, uma coerência. Dentro desse estilo você tem infinitas variações. Deixa eu te explicar com um exemplo. Tem um advogado que conheci que não tinha estilo nenhum. Alguns dias aparecia de terno, outros de jeans e camisa, outros com roupa esportiva. Ninguém sabia o que esperar. E isso passava indecisão, falta de clareza sobre quem ele era. Quando ele decidiu definir seu estilo, ele escolheu o clássico moderno. Sempre bem vestido, peças de qualidade, cores sóbrias, corte impecável, mas com pequenos toques de personalidade em acessórios. Ele manteve essa linha. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a associá-lo com elegância e profissionalismo. Ele se tornou referência. Clientes o procuravam não só pela competência, mas pela presença também. Como você define seu estilo pessoal? Primeiro, olha para homens que você admira o estilo. Pode ser alguém famoso, pode ser alguém que você conhece. O que esses homens têm em comum na forma de se vestir? Quais elementos aparecem constantemente? Isso te dá pistas do que te atrai. Segundo, considera seu estilo de vida e sua profissão. Se você trabalha em ambiente corporativo formal, seu estilo provavelmente vai incluir ternos e trajes formais como base. Se você trabalha em ambiente mais casual, seu estilo pode ser mais descontraído, mas ainda elegante. O estilo precisa ser prático para a sua vida real. Terceiro, escolhe uma paleta de cores que funciona para você e mantém. Pode ser tons neutros, pode incluir algumas cores específicas que você gosta, mas tem coerência. Quando alguém pensa em você, tem cores que vêm à mente. Quarto, define as peças essenciais que formam a base do seu estilo. Podem ser camisas de determinado tipo, calças de determinado corte, sapatos de determinado estilo. E você investe nessas peças em versões de qualidade. Quinto,
adiciona elementos de personalidade que são únicos seus. Pode ser um tipo específico de acessório que você sempre usa, pode ser uma forma particular de combinar as peças. Algo que quando as pessoas veem, pensam em você. E sexto, mantém consistência ao longo do tempo. Não significa nunca mudar, mas significa evoluir o estilo gradualmente, não trocar completamente toda hora. Um homem com estilo definido pode atualizar ao longo dos anos, mas a essência se mantém. Os benefícios de ter um estilo pessoal definido são transformadores. Você se torna memorável e reconhecível. As pessoas te associam com qualidades específicas. Você economiza tempo e energia porque sabe exatamente o que comprar e como combinar. Você se sente autêntico porque está expressando quem você realmente é. E você se destaca como líder porque mostra que você se conhece, que você tem clareza sobre sua identidade. Um líder não se veste aleatoriamente. Ele tem uma assinatura visual que comunica quem ele é. Olha, chegamos ao final destes 12 sinais que separam homens comuns de verdadeiros líderes. E agora, você tem em mãos um conhecimento poderoso. Você sabe exatamente onde pode estar errando e como corrigir. Mas conhecimento sem ação não muda nada. Então agora é sua hora de agir. Pega o que você aprendeu aqui e aplica na sua vida. Começa hoje mesmo. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe 1 ou 2 sinais que mais se aplicam a você e trabalha neles primeiro. Ajusta o caimento das roupas, cuida melhor dos sapatos, define melhor seu estilo. Depois passa para os próximos. Lembra que se vestir bem não é vaidade superficial. É respeito próprio. É comunicação eficaz. É ferramenta de liderança. Quando você se apresenta bem, você abre portas, você ganha respeito, você influencia positivamente. E você merece isso. Você trabalhou duro para chegar onde está. Agora é hora de garantir que sua imagem externa reflita o homem de valor que você é por dentro. Então eu quero te desafiar agora. Olha para o espelho e se pergunta com honestidade: quantos desses 12 sinais você reconhece em si mesmo? E mais importante, o que você vai fazer a respeito? Porque você pode continuar se vestindo como sempre se vestiu e ter os mesmos resultados. Ou você pode decidir elevar seu padrão, melhorar sua imagem e colher os benefícios que vêm com isso. A escolha é sua. E eu acredito que você vai escolher ser melhor. Porque homens que chegam até o final de um vídeo como este são homens que querem crescer, que querem melhorar, que querem liderar. E agora deixa aqui nos comentários: qual desses 12 sinais mais te impactou? Qual você vai trabalhar primeiro? Eu leio todos os comentários e adoro saber sua opinião. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outros homens que também podem se beneficiar. Vamos elevar o padrão juntos. Um abraço forte e até o próximo vídeo.